Então, Paulo, indo direto ao ponto, eu estava apresentando aqui para o nosso público, né, fazendo um resumo dessa situação política que nós encontramos, onde eu coloquei dois componentes mais importantes. O primeiro componente, e eu queria ver se você concorda comigo, é o componente da recuperação econômica, né, que parece ser óbvio, a recuperação econômica está acontecendo. Eu estive no Brasil essa semana, aeroportos cheios, os amigos que eu conversei, empresários, falando que basicamente, né, estão 100% da capacidade em boa parte desses negócios, ou estão caminhando para isso. Então me parece que a recuperação econômica é uma coisa óbvia, as pessoas estão saindo mais, a vacinação está avançando, as mortes estão diminuindo, né, há expectativa de diminuição ainda mais rápida nas próximas semanas e meses, e isso deve produzir aí uma influência positiva na visão das pessoas em relação ao governo, na percepção em relação ao governo. Por outro lado, a gente teve uma diminuição de apoio popular, né, uma rejeição maior crescendo por conta, seja da própria gestão da pandemia ou da forma que ela foi percebida, né, e dos próprios problemas econômicos que são gerados. Eu estava lendo algumas pesquisas aí qualitativas e muita gente coloca que o principal descontentamento não é exatamente a questão da gestão da pandemia, mas a questão da inflação. As pessoas perceberam uma diminuição sistemática da sua capacidade, né, de compra, de seu poder aquisitivo. Então, o que você vê aí que deve ser mais forte, né, nos próximos meses? Essa recuperação econômica gerando uma recuperação da aprovação do governo e aumentando as chances de uma reeleição, ou a gente vai ter a oposição conseguindo manter as narrativas, porque agora a narrativa está saindo da pandemia, como a gente pode ver, e está indo para a questão da corrupção, né? Então, a primeira narrativa era, não, o governo não fez tudo o que podia para comprar vacinas. Agora a narrativa é, não, fez errado, comprou errado, ou pagou mais, ou enfim, né, teve atos de corrupção. O que você consegue enxergar em termos políticos? A recuperação sendo mais forte do que essa narrativa, ou essa narrativa se impondo aí e dificultando as chances de reeleição do presidente? Você falou uma palavra-chave aí, Leandro, há 1 minuto atrás, mais ou menos, que é percepção. Tudo depende disso. O crescimento econômico, o emprego, a possibilidade de melhora nos negócios, isso são dados objetivos, que a pessoa consegue auferir ali no dia a dia. Mas a avaliação de um governo, ou seja, você atribuir aquele teu sucesso à gestão de um governo, de um governante determinado, precisa de um outro trabalho. Não, o fato por si não se impõe. E o governo atual tem uma dificuldade enorme em conseguir capitalizar as coisas para ele, porque você tem, de um lado, uma oposição extremamente organizada, que sabe fazer o trabalho, entre aspas, mal feito, para desgastar um governo, e criou-se um novo componente hoje, que está muito claro para mim, que é a imprensa. A imprensa tem atuado como um braço desta oposição, um acordo tácito, né, evidente, uma coisa de valores, de filtros que essas pessoas têm como formação e visão de mundo, que acabou criando essa aliança, muito alimentada também pela postura do presidente da República, que declara guerra à mídia tradicional, à Rede Globo, essas coisas todas, então forçou essa aliança. Como é que você nota isso de forma incontestável? O Renan Calheiros foi reabilitado. Renan Calheiros, aquele que chegou a contar coisas íntimas de jornalistas em Brasília, que o Rames Tebet usou um membro mecânico para transar com não sei quem, nesse nível era o Renan Calheiros, a relação dele com a imprensa. Hoje ele é o herói da imprensa. Teve jornalista de grande jornal tuitando que chega a ter atração sexual pelo Renan Calheiros, por causa de sua atuação na CPI. Isso é um fato, né? Então, e essa mídia, ela atinge muita gente. O bolsonarismo erra achando que todo mundo está na internet, está se informando pela internet. Não, não é. Uma parte das pessoas importantes também se informa pela internet. Mas a percepção
geral é no Jornal Nacional. Os jornais nacionais da vida. Eles compõem, eles estão há muito tempo ali, tem uma ligação cultural já com as pessoas. Então, tudo que se coloca ali, e é sempre negativo ao governo, por mais que o governo às vezes acerte, atrapalha as pessoas a terem uma percepção positiva quando o governo consegue gerar algo assim. Então, fica muito difícil para o governo Bolsonaro conseguir se impor e capitalizar como responsável por um cenário positivo e uma melhora econômica. Falando em termos de desafio, estou dizendo que ele não vai conseguir. É um desafio real, né? E veja como essa história de percepção ela é importante. O brasileiro ele é convicto, e uma boa parte dele foi convicto, que o governo Lula foi um governo de bonança. Foi um período de bonanças e tal, e que as pessoas melhoraram de vida. Essa é a percepção. Mas quando você pega o dado real, o crescimento econômico relativo às gestões de presidentes, o Lula é apenas o 15º no ranking. Ele é o 15º presidente em crescimento econômico. Mas criou-se, com todo esse aparato, organizado ou numa aliança tácita, que não precisa, que os caras, jornalista é petista mesmo, né, uma ideia de que ali foi um período de crescimento, de bonança, de prosperidade jamais visto. Então, fazer só crescer, as tomadas de decisões do governo, aprovações legais ou reformas legais, faz crescer, pode melhorar objetivamente. O pessoal que está nos acompanhando certamente está preocupado exatamente com ganhos e tudo, ou seja, podem ser reais, mas não necessariamente que o governo venha a ganhar junto. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.